Boa tarde, meu nome é Isaac. Hoje é dia 15 de junho de 2023. Eu estou aqui com o professor Ricardo Pássaro Henke, aula de matemática da Escola Padre Antônio Dragone. Muito obrigado, Isaac. Então, como o Isaac já falou na abertura da aula, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragone, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. E hoje sou eu e o Isaac só na aula de hoje, né, Isaac? Os outros alunos faltaram, provavelmente por causa do motivo da chuva, que está muito forte na nossa região aqui, né, Isaac? E aí o transporte não consegue buscar esses alunos. Então, eu vou fazer a correção de casa junto com o Isaac aqui, meu único aluno hoje. E nós vamos gravar essa aula para mandar para os colegas que ficaram em casa, né, Isaac? Que não puderam vir. Então, a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades em dia. O material que nós vamos estudar hoje é o material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema da aula de hoje, Isaac, é simplificações de frações. É o tema 1, é a aula 1, né? Vou dividir em duas aulas. E aí a gente vai fazer a segunda aula amanhã. É a aula número 9 do segundo bimestre. Uma vez que a gente já terminou o currículo em ação, a gente está fazendo uma revisão usando esse material do material digital. Qual é o conteúdo que a gente vai aprender hoje? Simplificação de frações. O objetivo da aula de hoje é retomar o conceito de equivalência nas frações. Simplificar frações até a forma irredutível, ou seja, que não dá para deixar ela uma fração menor do que aquela. A habilidade que nós vamos estudar é EF06MA07, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Lembrando que fração equivalente é a fração que quer dizer a mesma coisa, mas está representada de forma diferente. Então lá, Isaac, para começar, observando as imagens, o que você, Isaac, pode comentar sobre alguma semelhança das regiões coloridas? Então, se olhando as imagens assim, o que se pode perceber das imagens coloridas aqui, da parte colorida? Que todas elas têm 2 blocos de altura pintados. Ah, ali tem 2 blocos de altura pintados. E aqui? Aí também tem. Só que não está visível. Boa, Isaac. Gostei, ó. Pelo que você falou, a gente percebe que ela tem a mesma altura. Aqui tem 2 blocos de altura, né? E ali só tem um, mas que nem você falou, que não está visível, não aparece, né? A gente sabe que ela está aqui. E de largura, ela tem o mesmo tamanho de largura também, Isaac? Tem. Tem também, mas não dá pra gente ver. Então quer dizer que a parte colorida, Isaac, você acha que tem mais na parte 1, na parte 2 ou as duas têm a mesma quantidade? A mesma quantidade. Perfeito, Isaac. Então isso aqui são iguais. Tá. E como que ficaria a fração disso aqui? A fração número 1. A número 1 é uma fração. A parte inteira dela foi dividida em quantas partes iguais? 2? Não. Quantos quadradinhos iguais tem pintado? Ah, entendi. Você pensou na parte branca e parte colorida, né? Mas não, eu quero saber quantos quadradinhos. Isaac, já pensou trabalheira contar tudo? Então tem um jeito mais fácil. Eu conto quantos que tem na parte de baixo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então no total tem 20. 20 com mais 10. Com mais 10, 30. 30 com mais 10. 30 com mais 40. 40 com mais 10. 50, 60. Isso, 70. 80, 90, 100. Então ao todo tem quantos quadradinhos, Isaac? 100. 100. Se eu fosse ficar contando, eu estava até agora contando, não, Isaac? É verdade. E quantos que tem colorido, Isaac?
Se tem 10 aqui embaixo com mais 10 aqui em cima, quantos que tem colorido? 20. Então essa fração, como que eu leio, Isaac? 20 centésimos. Muito bom, parabéns. 20 centésimos. E essa outra imagem aqui, essa outra figura? Ela foi dividida em quantas partes iguais? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é um só, né? Então 1 vezes 5 dá 5 partes iguais. Quantas estão coloridas? Uma. Como que eu leio essa fração? 1 quinto. Muito bom, Isaac. Parabéns. 1 quinto. Certinho. Parabéns. Então eu posso falar aqui, 20 centésimos é igual a 1 quinto? Sim ou não? Igual não, mas são equivalentes. Muito bem. Ele está apresentado de maneira diferente, mas o valor é o mesmo, né? Então, Isaac, isso daqui, ó, esse daqui que eu estou mostrando, a imagem número 2, é uma fração simplificada da fração grandona aqui de 20 centésimos, tá? Muito bom, Isaac, parabéns. Foco no conteúdo, Isaac. Vamos ler aqui? Essas regiões coloridas são consideradas equivalentes. O que é equivalentes mesmo? Quer dizer que tem a mesma... mas não são representadas da mesma maneira. Isso! Parabéns, Isaac. Então elas são representadas de maneiras diferentes, mas que têm o mesmo valor. Tem a mesma quantidade, no caso aqui decimal. Já que representam a mesma região pintada de cada figura. Qual fração representa cada figura e qual é a relação entre elas? Então, Isaac, nós já fizemos isso agora de pouco, né? A fração aqui é 20 centésimos e aqui é 1 quinto. E qual é a relação entre elas? Elas são com o mesmo valor, né? Isso aqui é simplificado, né? Se eu dividir de cima por 20 e o de baixo por 20 também, 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 dá 5, certo? Olha lá, ele fala ali assim, a resposta. A fração 20 centésimos representa a imagem 1. A fração 1 quinto, a imagem 2. Elas são equivalentes. Palavra bonita, né? Equivalentes, pois representam a mesma parte de um todo. Ou seja, a região colorida representa a mesma parte. Foco no conteúdo ainda, Isaac. Podemos também falar que a fração 20 centésimos pode ser escrita pode ser escrita de uma forma mais simples ou reduzida, utilizando-se a fração equivalente 1 quinto. Tá? Eu vou falar um negócio que a gente já fez em aulas anteriores, Isaac. Vamos ver se você lembra. Eu estou com 20 centésimos aqui. Eu quero achar a forma mais reduzida possível. Então a gente fala que a gente vai fazer a gente vai achar a fração irredutível. O que é irredutível? Que não dá para reduzir mais. Muito bom. E a gente chama ela também de simplificação. Simplificação é deixar ela mais simples. E aí eu tenho que fazer divisões, Isaac, por números primos. Você lembra quem são os números primos? O primeiro número primo qual é? 2. Parabéns, é o único número primo par. O resto agora é ímpar, os números primos. Quem são os outros? 3, muito bom, Isaac. Tem um antes. 5. Aí quem agora que você estava falando? 7. Vamos falar só mais um. 9? Não, o 9 dá para dividir por 9, por 3 e por 1. Então não é primo 9. O 11, tá bom? Tem mais, mas vamos parar por aqui. Então vamos lá, Isaac. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? 2. 20 dá para dividir por 2? Dá. E o 100 também dá? Dá, né? Todo número que é par dá para dividir por 2. Então eu vou dividir o de cima e o de baixo por
2. 20 dividido por 2. Qual é a metade de 20, Isaac? A metade de 20 é 10. Muito bom. Agora eu vou fazer a parte de baixo. 100 dividido por 2. Qual é a metade de 100, Isaac? 50. 50. Muito bem. 10. 10, 50. Como que eu leio? Lembra? 50. Vai lembrar de avós, mas não é avós. É avós. Isso. 10, 50 avos. O 10 e o 50 dá para dividir por 2 de novo, Isaac? Dá, né? Os dois terminam com 0. Se termina com 0, eles são números pares. Então vamos lá. 10 dividido por 2. Qual é a metade de 10, Isaac? 5. Muito bom. 50 dividido por 2. Metade de 50, Isaac. Deixa eu pensar aí, porque eu Tranquilo. 50, Isso, 20 mais 20 é 40. Quer dizer que é mais que 20. Faltou 10 aí. Divide o 10 ao meio. dividiu 5. 20 com mais 5? É 20 mais 5, 25. Isso. Então você achou. 25. Metade de 50 é 25. Agora, o 5 e o 25 dá para dividir por 2? Não, são número ímpar. Então não dá para dividir por 2. Muito bem. Isso, não termina nem com 0, nem com 2, nem com 4, nem com 6 e nem com 8. Então não dá para dividir por 2. O 5 dá para dividir por 3, Isaac? Não, o 5 é primo, ele só vai dividir por ele mesmo e por 1. Então não dá para dividir por 3 também. Por 5 dá, né, Isaac? E o 25 dá para dividir por 5 também? Dá. Para dividir por 5 é o número que termina com 0 ou com 5. Como o 25 terminou com 5, dá para dividir por 5 sim. Então vamos lá, Isaac. 5 dividido por 5. Se tem 5 balas, vai dividir por 5 pessoas. Quantas balas cada um vai ganhar? Uma, muito bom. 25 dividido por 5. Você está com essa tabuada aí? Procura na tabuada do 5. Quem vezes o 5 dá 25? Dá 25. Daí você vai descobrir quantos que é 5 dividido por 5. É 5 vezes 5 que dá 25? Então 25 dividido por 5 dá 5. Olá, Isaac. Achamos a fração 1/5. Fizemos a simplificação e descobrimos a forma irredutível. Por que eu não continuo dividindo? Porque a parte de cima já está 1. Não dá para dividir 1 mais. Porque não dá para dividir nada por 7. Não, é que o 1 só vai dar para dividir por ele mesmo. E aí vai ficar 1 dividido por 1 dá 1. 5 dividido por 1 dá 5. Então vai ficar só essa fração. Então é a fração irredutível. Tá bom? Foco no conteúdo. Para trabalharmos com conteúdos menores, mais simplificados, no numerador e no denominador, de uma fração, basta aplicarmos o conceito de equivalência nas frações. Quando simplificarmos uma fração, obtendo fração ou frações equivalentes a ela. Nós conseguimos quantas frações equivalentes aqui? Conseguimos. Cadê? Deixa eu achar aqui, 1, 2, 3, 4 frações equivalentes. Nós fomos conseguindo frações equivalentes até achar a menor que tinha, né? Então, olha lá. Quando simplificarmos uma fração, obtendo fração ou frações equivalente ou equivalentes a ela, devemos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Então, Isaac, existe uma história também que se poderia dividir direto por 20, entendeu? Também daria certo. Fazer o 20 dividido por 20 dá 1, 100 dividido por 20 dá 5. Só que eu gosto de fazer daquele jeito. Você vai fazendo a simplificação por frações, vai fazendo divisões pelos números primos. E aí você vai chegar automaticamente. Não vai ficar precisando pensar quem vezes ele. Também dá para achar o maior divisor comum entre os dois.
tá bom? Olha lá, vamos reduzir o número, vamos reduzir ao máximo o numerador e o denominador da fração 20 centésimos. Eu vou fazer pelos números primos, vamos lá? Números primos é 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, quem é o primeiro número primo que eu tenho, Isaac? É o... Ah, isso aqui acabamos de fazer, né, Isaac? Ah, mas ó, só para mostrar para você. Se eu dividisse por 20, porque eu percebi que o 100 e o 20 é divisor de 20. 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 dá 5. Pronto. Cheguei na forma irredutível. É a mais rápida, mas aí eu tenho que saber que 20 dá para dividir por 20 e 100 dá para dividir por 20 também. Aquele outro jeito não. Se tem uma garantia que se chega na resposta. Então lá. Um divisor comum entre o 20 e o 100 é o 2, já que trata-se de números pares. Então a gente divide por 2. 20 dividido por 2, 10. 100 dividido por 2, 50. Novamente temos dois números pares. Dá para dividir por quantos de novo, Isaac? Por 2 de novo, né? Olha lá. Podemos utilizar novamente o 2 como divisor. Então, 10 dividido por 2, 5. 50 dividido por 2, 25. Dá para dividir por 2 de novo? Não, porque são ímpar. Dá para dividir por 3? Nem o 5 e nem o 25 dá para dividir por 3. Então, eu vou tentar dividir pelo 5. Agora resta o 5 como divisor comum entre os dois. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Mesmo que nós fizermos, Isaac, se me ajudou aqui, só que aqui está uma letra mais bonita, né? Colorido, chama mais atenção. Foco no conteúdo ainda. Olha lá, o 20 centésimos. Olha lá, reduzirmos a fração 20 centésimo para a fração 1/5 nas imagens do início dessa aula. Podemos observar que as partes do todo, que eram 100, foram reduzidas para 5 partes. Porém, a região considerada continua sendo a mesma. Se você olhasse assim e falar assim, isso aqui eu estou olhando de cima, é uma caixa onde tem bombons dentro. Qual delas tem mais... tem chocolate. Qual delas tem mais chocolate? As duas são a mesma coisa. Parabéns, Isaac. Tá muito bom a aula hoje, Isaac. Então lá, quando determinamos frações equivalentes, dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um divisor comum entre eles, estamos simplificando a fração, entendeu? A gente chama de simplificar a fração. Caso não haja mais divisores em comum entre o numerador e o denominador, então essa fração está, né, representada na sua forma irredutível. Irredutível quer dizer que não dá para reduzir mais. Muito bom. Isso, Isaac. Ó, na prática, atividade 1. Qual das frações a seguir representa a forma irredutível do 12/18? Vamos fazer o que nós aprendemos hoje, Isaac? Quais são os números primos mesmo? 2, 3, 5. Quem é o próximo número ímpar? 7. 7 é primo? 7 é. O 9 é primo? Não, 9 dá para dividir 9 por 3 e por 1. O 11 e aqui continua, né? Só que nós não vamos continuar. Então vamos lá. Vamos fazer a simplificação. Vamos tentar chegar na forma mais reduzida possível. 12/18. Quem é o primeiro número primo que eu tenho, Isaac? 2. O 12 e o 18 dá para dividir por 2? O 12 e o 18 não. Não? Por que não? Porque ele... O número ser par, ele tem que terminar com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. Esses números aí são pares ou são primos? São primos. Não, desculpe, são pares ou são ímpares? O 12 terminou com 2?
Então ele é par. Se ele terminar com... Para ser par, ele tem que terminar com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. O 12 é par? O 12 Ele termina com 2, então é par. O 18 é par? É também. Então dá para dividir por 2. Os 2 dá para dividir por 2. Metade de 12, Isaac. Quando divide por 2 é metade, né? Metade de 12. Metade de 12. Posso fazer um ponto? Pode. Deixa eu ver se metade de 10 É 5. Se tirar mais 2, vai ficar 3. Não. Pensa comigo. Você tem 12 balas. E nós vamos dividir entre nós dois. Quantas balas para cada um? Quem mais quem dá 12? Pensa em dois números iguais, que a hora que você soma dá 12. 5. 5 mais 5, 10. Sobrou 2 balas. Olha na tabuada. Quem vezes 2 dá 12? 12. Isso. Então vai ficar 12 dividido por 2 dá 6. Você pensou certo, Jorge. Você fez assim. Se metade de 10 é 5, sobraram 2. Metade de 2 é quantos? Metade de 2 é 6. 1. Metade de 2 é 1. Agora você vai juntar as duas metades. 5 com mais 1? 6. Vamos usar a mesma tática? Metade de 18. Você não vai conseguir fazer de cabeça, vamos supor. Então você vai fazer metade de 10. Dá quantos? 5. Ótimo. Vou guardar o 5 aqui. Agora você vai pegar 8. Metade de 8 é quantos? Metade de 8. Peguei aqui 8. Aí tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é metade de 8. Imagina que você tem 8 balas. Você vai chupar metade das balas. Quantos que dá metade de 8? Metade de 8. Posso fazer aqui? Pode. Divide ao meio aí. Coloca a mesma quantidade de dedo de um lado ou do outro. Quantos que ficou de cada lado? 8. Não. 3. Não tô vendo. Não está conseguindo fazer? E 4 mais 4 Isso. Qual é a metade de 8 então? 4. 4. Eu tinha metade de 10 que era 5. Com metade de 8 que é 4, agora deu quantos aqui? Tá juntando as duas metades. 5. Quantos que deu? Não. 5. 4. Não. 5. Continua. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Então a metade de 18 é 9. Muito bem. O 6 dá para dividir por 2, não dá, Isaac? O 6? O 6 dá. Final 6. O 9 dá para dividir por 2? Não. Sem dar resto, não, né? É número ímpar. Então eu não consigo dividir por 2 mais. Quem é o meu próximo número primo? 3. Dá uma olhada na tabuada do 3, Isaac. Existe algum número que vezes 3 dá 6? Existe o próprio 3, né? Olha, não. 3 vezes quantos? 3. Não, veja aí. Quem dá a resposta? 6. 3 vezes quem que dá 6? 3 vezes 2? Isso. Então, Nem olhei aqui. você tentou fazer de cabeça, né? Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Isaac, agora olha aí de novo. Na tabuada do 3, quem vezes 3 dá 9? Quem? Olha na tabuada aí. Quem vezes 3 dá 9 na tabuada do 3? 3, será? É? 3 vezes 3 dá 9? Então 9 dividido por 3 dá 3. Agora olha aqui para mim, Isaac. Tá vendo aqui, ó? Chegamos a 2/3. O 2 é primo, o 3 é primo. Então não dá para reduzir mais. Então chegamos na forma irredutível. Qual alternativa é a forma irredutível? A A, que é 3 meios. A B, que é 2/3.
A C, que é 6 nonos, ou a D, que é 9 sextos? Essa é a forma irredutível. Qual é a alternativa que tem 2 terços aqui? A, B, C ou D? 2 terços. Qual? B, muito bom, Isaac. B, 2 terços. Certo? A resposta correta é a letra B. Como que eu leio mesmo? 2 terços. Muito bom, Isaac. Ou 2 ou... Não, daí Não. 2 terços mesmo. É a potência que fala daquele jeito, né? Olha lá, a resposta alternativa correta, a B. Muito bom. Tem mais uma atividade? Tem. Atividade 2. Agora ele pede que eu simplifique as frações a seguir até a forma irredutível. Então vamos simplificar. 2, 3, 5, 7, 11. São os números primos, né? Os menores números primos. Depois, se eu precisar, eu venho procurar mais. Vamos pegar A aqui. 10 e 15. Dá para dividir por 2? O 10 dá, mas o 15 não. Por que o 15 não dá? Porque ele é número ímpar. Então, não deu para dividir por 2. Quem é o meu próximo número primo? É o 3. O 15 dá para dividir por 3, mas o 10 não. Então eu vou tentar o próximo número primo, 5. Para dividir por 5, o final tem que ser 0 ou 5. Ah, os dois dá. Então eu divido por 5 de cima, divido por 5 de baixo. Olha na tabuada do 5 aí, Isaac, por favor, na sua tabuada. Quem vezes 5 dá 10? 2, muito bom. Olha na tabuada do 5 aí. Quem vezes 5 dá 15? Olha na tabuada. Quem vezes 5 dá 15? 3, muito bom. Nem precisou olhar na tabuada. Então chegamos na forma irredutível. Por que não dá para reduzir mais? Porque o 2 e o 3 são números primos. Daí não dá para dividir mais. Letra B. Ai, Isaac, e agora? O 9 dá para dividir por 2? Não. O 3 dá para dividir. O 9 dá para dividir por 3? Dá. Mas o 7? Não. O 9 dá para dividir por 5? Não. Mas e agora? O 9 dá para dividir por 7? Não, mas o 7 dá. Mas tem que dar para dividir nos dois. E agora? Será que se eu pegar um número maior vai dar para dividir? Maior que 7? Não, vai dar com vírgula, né? 0, vírgula. Qual é a resposta aqui? Não é de alternativa aqui. Então a forma irredutível já está. Não dá para reduzir mais essa aqui. Ela já está na forma irredutível. Até porque o 7 é um número primo e ele é um dos fatores, ele é o denominador. Então só daria para dividir, simplificar, se o de cima também desse para dividir por 7. Vamos simplificar a letra C agora. Vou dividir por 2, que é o primeiro número primo, até porque os dois são pares. 30 dividido por 2, metade de 30 é 15. Metade de 20, Isaac? 10, muito bem. Ainda dá para dividir por 2? Não, porque o 15 é ímpar. Eu vou tentar dividir por 3. O 15 dá, mas o 10 não. Vou tentar dividir por 5 agora. Ah, por 5 dá. Tanto que aqui, ó, na frente, nós já fizemos isso aí. 15 décimos. Ah, não, fizemos o contrário. 10, 15 avos, simplificamos por 5. Agora nós estamos fazendo o contrário. Então, vou dividir por 5 o 15, vou dividir por 5 o 10. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. Chegamos na forma irredutível. Ó, o número 3 não é um número primo? Então eu vou tentar dividir ele por 3. 24 dá para dividir por 3, Isaac? Dá uma olhada na sua tabuada. Se na tabuada do 3 tem a resposta 24. Tem. Quem vezes 3 dá 24? Então, 24 dividido por 3 dá 8. 3 dividido por 3 dá 1. Chegamos na forma irredutível. 1/8. Vamos ver a fração? Olha lá. A fração A, como que eu leio essa fração mesmo aqui? Como que eu leio ela? Muito bom. A B já está na forma irredutível. Mas como que eu leio essa fração?
Muito bom, Isaac. E aqui, essa aqui eu acho que talvez você não vai lembrar. Como que eu leio essa fração? 3,5. 3 meios. Muito bom, parabéns. E essa D aqui? 1/8. Ou a oitava parte. Quando é um só, a gente pode falar a oitava parte. Muito bom, Isaac. Acho que agora é o último. É o último agora. Agora vamos A um desafio. Determine o maior divisor comum que podemos utilizar para representarmos a forma irredutível do 45/63 avos. Então, Isaac, eu vou contar um segredo para você. Não lembro se a gente já viu isso aqui ainda ou não. Se não viu, já vou adiantar para você. Eu vou procurar o maior divisor comum entre eles. 45 e o 63. Eu vou fazer a fatoração pelos números primos. Quem são os primos mesmo? 2, 3, 5, 7, 11. Então vamos lá. Vou tentar dividir por 2. 45 e 63. Dá para dividir por 2? Não dá. Então eu vou tentar dividir por 3. E eu acho que dá. 45 dividido por 3 dá 15. 63 dividido por 3 dá 21. Tanto 45 quanto 63 deu para dividir por 3? Deu. Então eu faço uma bolinha em volta dele. Toda vez que os dois números deu para dividir pelo mesmo número, faz uma bolinha. Vou tentar dividir por 3 de novo. 15 dá para dividir por 3? Dá. 3 vezes 5 dá 15. Eu vou fazer um tracinho debaixo dele. Então 15 dividido por 3 dá 5. 21 dá para dividir por 5? Não, por 3? Dá. Dá o 7. 21 dividido por 3 dá 7. Os dois deu para dividir por 3? Deu. Faz uma bolinha em volta dele. Certo? Agora eu vou tentar dividir o 5 e o 7 por 3. Nenhum deles dá. Então quem é o próximo número primo? 5. 5 dividido por 5 dá 1. Faço um tracinho embaixo dele. 7 dividido por 5 não dá. Copio ele. Os dois deu para dividir por 5, Isaac? Não. Então não faço uma bolinha em volta dele. Próximo número primo é o 7. 1 dividido por 7 não dá. Copia ele. 7 dividido por 7 dá. Faz um tracinho embaixo dele, fica 1. Os dois deu para dividir por 7? Não. Então não faço uma bolinha em volta dele. Agora eu vou multiplicar só onde tem bolinha. Quantos que deu aqui? 3 vezes o 3. Quantos que dá 3 vezes 3, Isaac? É 3 mais 3 mais 3. Não, 3 mais 3 é 6. 6 mais 3, 9. Então o maior divisor comum deles é o 9. Então eu vou dividir por 9. 45 dividido por 9 dá 5. 63 dividido por 9 dá 7. Cheguei na forma irredutível, achando o maior divisor comum entre eles. Certo? Olha lá. Uma forma é determinar o máximo divisor comum entre eles. E aí você pode procurar na tabuada. Na tabuada lá, você vai pegar. Tabuada não, você vai dividir 45 por todo mundo. 45 dá para dividir por 1, por 3, por 5, por 9, por 15, por 45. O divisor de 63 é 1, 3, 7, 9, 21 e 63. Você viu que o 9 é o maior entre eles? O menor é o 1 e o 3, né? O 1 é divisor universal, divide por todo mundo. Se eu perguntasse quem é o menor divisor comum, é o 3, mas eu estou procurando o maior. O maior divisor comum é o 9. Então, podemos dividir o numerador e o denominador da fração por 9. 45 dividido por 9 deu 5. 63 dividido por 9 deu 7. Então, a forma irredutível dele é 5. Como que eu leio mesmo essa fração? 5, 7. Muito bom. E como que eu leio essa fração grandona? 45, 63. Muito bom, Isaac. Parabéns. Então, o maior divisor comum é o número 9, para obtermos a fração irredutível 5/7. O que aprendemos hoje? Retomamos o conceito de frações equivalentes. Aprendemos que quando reduzimos o numerador e o denominador de uma fração, dividindo-os
por um divisor comum entre eles, estamos simplificando essa fração. Quando não há divisores comum entre numerador e denominador de uma fração, dizemos que ela está na sua forma irredutível, que nem aconteceu com 9 sétimos lá já hoje, né? Quais são as referências que usaram para poder fazer? Então usaram essas referências para fazer esse material. Referências de imagem para slides, outras referências das imagens para os slides. E por aqui nós encerramos mais uma aula do material digital, né, Isaac? O material enviado e fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. E para os nossos coleguinhas que ficaram em casa, né, Isaac? Espero que eles tenham assistido também, tenham aprendido, né? Para quem assistiu pelo YouTube também, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.